E a gravação da aula. Eu resolvi trazer essa leitura, A Reverência, do livro do Bert Hellinger, Conflito e Paz, páginas 115 e 116. Porque, através dessa reverência, nós podemos entender como, diante dos nossos pais, nós somos pequenos. E que ninguém é 100% perfeito, correto. Nós também cometemos erros e, por vezes, não conseguimos atingir as pessoas com as quais nós erramos. Às vezes, a pessoa some da nossa vida, às vezes, não temos mais contato, não sabemos mais, ou até mesmo não conseguimos mais acesso a essa pessoa. Então, veja bem, há essa possibilidade de pedido de desculpas, há essa possibilidade de demonstração de arrependimento, quando você faz de coração, internamente, você coloca essa situação, essa condição e essa pessoa nessa reverência. Então, aqui ele faz essa divisão de vários tipos de reverência pelas quais nós devemos fazer aos nossos pais e aquelas pessoas com as quais nós queremos nos relacionar de uma maneira melhor. Às vezes existem pessoas muito difíceis com as quais nós temos que nos relacionar ou deixamos de nos relacionar. É uma forma de nós trazermos uma reconexão. E é bem provável que quando você faz isso em relação até essas pessoas, elas te procurem. Acho que a Ellen assistiu, né, quando o Yuli esteve aqui, lá no escritório, e fez um trabalho de uma pessoa que trouxe uma mãe extremamente difícil, que não queria se relacionar nem com a filha, nem com os netos. Não sei se você lembra dessa questão, Ellen. E depois do movimento sistêmico, depois que ela se colocou nesse lugar de pequena, de filha, e que viu a questão da mãe e honrou e respeitou a questão da mãe, que terminou aquele movimento, que nós paramos para o intervalo, ela mostrou o telefone. Minha mãe acabou de ligar. E ela está há meses sem atender ligação de absolutamente ninguém. Nem minha, nem dos meus filhos, de ninguém. E ela ligou agora. Então, assim, é um movimento muito profundo que traz essa reconexão. Mas você tem que desejar, você tem que querer fazer e se colocar nesse lugar. Então, vamos lá para a nossa aula hoje, que eu quero trazer aqui para vocês. Vamos lá, que eu sempre me confundo aqui. Vou aqui na setinha, né? Escolho tela cheia. Vou escolher janela. Não é melhor, não? Kelly? A janela, ele vai pegar a tua janela que está aberta. Provavelmente ele vai mostrar essa apresentação aqui. Tenta escolher ela para ver. Então, vou botar a tela cheia. Espera aí. Janela aparece pequenininho. Vou botar a tela cheia. Aí, mas aqui só está aparecendo cancelar. Ué, por quê? Tela cheia. Por que será, gente? Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Não, por enquanto não. Não, tá aparecendo nada. Não tá aparecendo compartilhar, não? Tu tá no computador ou no celular? Coloquei agora compartilhar. Ah, agora foi. Tá indo? Tá, agora a gente está vendo sua tela. Tô Tá. vendo. Agora foi. Foi? Foi. Então vamos lá. Tá aparecendo um Word.
Isso. Vou diminuir um pouco. Dá para ler? Que eu Dá, queria. se você maximizar ele, fica até melhor como estava antes. Hã? É que agora você fechou o Word. Espera aí. O que eu fiz aqui, gente? Ele está lá na tua barra de ferramenta, tá vendo lá embaixo? Tô. Clica aí. Ok. Que agora eu vejo a carinha de vocês. Assim tá bom ou aumento? Aumenta só mais um pouquinho, arrasta o Word ao quadro nessa. Espera aí. Eu acho que se você botar a tela cheia, você ainda continua vendo o nosso rosto. Na Não, Tela lateral. cheia ou essa tela aqui? não vejo não, ó. Hum, Assim fecha tudo para mim, tá. tá? Mas assim é que tá bom para vocês? Dá para ver melhor assim, é. É, dá para ver melhor assim. Tá, então vou deixar assim, tá? Então Uhum. vamos lá. Essa terceira parte eu dei o título de reconexão, que é ressignificar a postura, tá? É a liberação da trava que te bloqueia ou impede de progredir. Então, pensem bem nessa trava. Nós vamos trabalhar essa trava que vem te bloqueando e te impedindo de progredir nessa dinâmica que vocês estão vindo desse relacionamento interrompido, bloqueado, ou que ainda nem se iniciou e que está com essa dificuldade aí, né? Então, vamos lá. Nesse terceiro momento, será desenvolvido um trabalho onde você vai poder ressignificar esses bloqueios, tá? Se você sente que tem dificuldade de se expressar, ter uma ação positiva, se você tem dificuldade de falar em público, se você tem dificuldade de cobrar pelo seu trabalho, se você tem dificuldade de se reafirmar, se isso afeta, né, o seu reconhecimento e a sua valorização no mercado. Eu tenho certeza que sim, porque quando a gente está com essas questões, a gente não se sente, tá, Leila? Um pouco vem daqui também essa desvalorização, né? Tá aí, ó. A gente se sente desvalorizada, ou a gente se sente com muita dificuldade de se desenvolver, de se expressar. Às vezes a gente sente dificuldade na hora da cobrança, né? Cobrança de honorários, ou cobrança pelo seu trabalho, ou de pedir um aumento, enfim. Aqui eu trago uma coisa bem ampla para cada uma trazer a sua questão. Então, você sente que você pode ir mais longe, mas que tem algo que te bloqueia. Esse é o momento de você encontrar essa parte desse bloqueio. E aí eu pergunto: qual o seu maior bloqueio hoje? Aquilo que te impede de conduzir a sua vida com mais fluidez. Você sente que você precisa de mais tempo, de mais dinheiro, ou precisa de paz? Se você precisa de menos conflitos, menos incertezas e menos perdas. Os conflitos estão em nossas vidas de forma rotineira. O tempo todo nós estamos em conflito. O que eu vou comer? O que eu vou beber? Que horas eu vou sair para almoçar? É conflito. Tudo que a gente traz como uma questão é um conflito. Então, dentro das nossas relações familiares, dentro da nossa relação de trabalho, com os nossos vizinhos, tudo isso nós vamos ter esses altos e baixos com os nossos relacionamentos. Mas o mais importante, diante do conflito, é nós sabermos equilibrar as nossas relações. Por quê? Desequilíbrio é desordem. Se tem desordem, nós precisamos colocar em ordem, nós precisamos organizar. É importante vocês terem essa noção do que é físico, do que é mental e do que é espiritual. Físico é a vida pessoal. Se eu não tenho vontade, se eu não tenho vontade de malhar, meu corpo vai ficar sem malhar.
Posso ter várias consequências em decorrência disso. O mental, eu trago aqui a vida profissional. Se eu não tenho consciência daquilo que eu quero com a minha profissão ou do que eu estou fazendo para mim, eu vou ter outros tipos de consequências. E na vida espiritual, se eu não tenho amor? Hoje vivemos um tempo muito sem amor. E nós precisamos de amor. E o primeiro amor vem de dentro. É o amor por nossos pais, amor por nossa mãe, por nosso pai, quem teve pais adotivos, quem não teve os pais presentes, independente de qualquer coisa, é desenvolver esse amor dentro de você, para que você possa expressar esse amor nas suas atitudes, na sua vida, no dia a dia, com os outros, porque sem amor é impossível. Nós precisamos do amor para sobreviver, ainda que seja o amor próprio. Então, aqui eu trago, a vida olha para frente. Se você está olhando para o passado, para as dores, minha mãe, não posso ter amor, gente. Nem conheci minha mãe me abandonou, não cuidou de mim, não permitiu que eu estudasse o que eu queria estudar. Desculpa. Enfim, se você ficar olhando para o passado, porque não aconteceu, e aí é difícil falar isso agora, né, Leila? Com a questão que você trouxe, é muito isso. O passado, a gente precisa deixar no passado. A gente olha com respeito. A gente olha, faz uma reverência, agradece e deixa o passado no passado, porque o passado a gente não muda mais. Mas você veio com uma frase muito bacana no final. Eu vou olhar para aquilo que eu ainda vou fazer, para aquilo que vem. O movimento é exatamente esse. Olhar para aquilo que vem, para o novo. Ficar olhando para o passado não vai ajudar. O passado, ele só traz força se ele te impulsiona para algo mais. Como você utilizou essa frase aí agora. Então, se você olha para o passado, faz uma meia-culpa e você diz, realmente, isso aconteceu, eu não tenho como mudar isso, né? Não tem mais como. Mas o que eu posso fazer por mim, pela minha profissão, por aquilo que eu quero, de agora em diante? Porque o passado paralisa a gente. E se nós ficamos no passado, a gente não olha para frente. É como se a gente estivesse morto. O passado não olha para frente. E nós precisamos olhar para frente, porque é na frente que está a vida. Então, o sol nasce para todos, independente do seu humor, se você tem vontade ou não de levantar da cama, se você tem consciência de como você está, de como vai ser seu dia, se você tem amor, se você não tem, se você se dedica, se você não se dedica, o sol nasce. Ele não quer saber se você está feliz, se você está triste, se você acordou disposta, se você está indisposta. Ele simplesmente nasce. Então, nós, no nosso corpo, também temos essa tríade: o espiritual, o mental e o físico. Independente de você... não, mas olha só, esquece essa parte espiritual. Ela está em você. Não, mas eu não quero estudar, eu não quero pensar, eu não quero fazer nada.
Eu não vou fazer nada com o meu mental. Ele está ali. Ele está funcionando 24 horas. E o físico? Não, eu não vou fazer ginástica, eu não vou cuidar do corpo, eu vou comer o que eu quero, eu vou engordar um absurdo, e depois eu morro. Eu tive um cliente que ele falava assim, diabético, e falava assim, quer saber? Eu vou comer, porque eu vou morrer mesmo, não vou? E aí eu falei para ele, mas em que situações, né, da vida, assim, você gostaria de morrer? Se você sabe, todo mundo vai morrer, mas em que situação você vai morrer? E sabe o que acontece com o diabético? Ele não só morre, ele vai criando vários problemas ao longo do tratamento ou da vida que vão trazendo sérias consequências e que você pode ter várias perdas, inclusive de parte do corpo. Você pode ficar muito grave. Falou, não, eu vou morrer e está tudo certo. Se eu comer, eu vou morrer. Se eu não comer, eu vou morrer. Ok, realmente. Morreu e morreu cedo e morreu de repente. Talvez isso que ele tenha falado seja algo que ele já soubesse internamente como seria. Isso também pode. Então, é isso. Mas de que maneira nós vamos trabalhar a nossa espiritualidade, o nosso físico e o nosso mental? Com equilíbrio. Por quê, gente? Não adianta você só virar marombeira e você não cuidar do restante. Não adianta você também só estudar sem cuidar do restante. Não adianta você só ir para a igreja, rezar, se dedicar e você não cuidar do restante. Então, o que nós precisamos é de equilíbrio entre essas três ordens na nossa vida. Esse tripé precisa estar equilibrado. É uma lei que existe na vida, como a lei da gravidade. Agora, eu trouxe aqui um questionário para vocês e eu preciso que vocês escrevam. Pegue uma folha de papel e eu pergunto, peço para vocês identificarem, né, um bloqueio que vocês conseguem identificar agora, que impede vocês de se relacionarem melhor, né, através dessas perguntas que eu trago, ok? Então, vamos lá, eu vou fazer a pergunta e vocês escrevam aí. Até aqui, você conseguiu identificar algum padrão de conflito dessas aulas anteriores? Se sim, escreve aí qual. Qual é um padrão de conflito? O que é um padrão de conflito, gente? É aquele conflito recorrente. Sempre brigo com meu pai por causa do carro que toda vez que eu pego está sem gasolina. Sempre brigo com meu marido porque ele insiste em deixar a toalha molhada em cima da cama. Sempre brigo com meu colega de trabalho porque ele pega as minhas canetas, diz que não pegou e sumiu. E depois eu encontro em cima da mesa dele. Então, isso é um padrão de conflito. É aquilo que acontece sempre. As pessoas com quem eu lido acabo brigando, parando de me relacionar, me desentendo de uma maneira assim que depois até peço demissão, mas ali eu não fico mais. Isso é um padrão. Esses dias eu vi uma matéria, a menina dizendo que ela nunca trabalhou mais de 3 meses, falando sobre essa nova geração Z. Ela nunca trabalhou mais de 3 meses numa empresa. E aí ela vem na matéria trazendo vários questionamentos, tá? Porque as pessoas me pedem para fazer algo que eu não fui contratada para fazer. Enfim, ela trouxe vários questionamentos. Então, assim, isso virou um padrão para ela. Ela não conseguir ficar no ambiente de trabalho porque ela não consegue se relacionar de uma maneira equilibrada. Ok? Então, vamos lá. Outra questão. Nesse caso, você consegue identificar se esse padrão deriva da boa ou da má consciência?
Alguém tem dúvida sobre a boa e a má consciência? Vamos lembrar aqui. Agora eu fiquei em dúvida da boa e da má consciência. A boa consciência é aquela que a gente faz tranquilamente, sem problema nenhum, e está tudo certo, mesmo que esteja errado. É a história do ladrão. Para a família do ladrão, o certo é roubar. Quem rouba está na boa consciência. Ó, isso aqui é um padrão na minha família. Roubar, todo mundo rouba. A má consciência é quando esse filho fala: eu não vou roubar. Eu não sou ladrão e eu não quero ser ladrão, eu quero estudar. E aí ele apanha, ele fica sem comer, ele é posto de castigo. E ele sofre as consequências por não querer ser ladrão. Então, ele está na má consciência. E aí ele foge de casa e vai para as ruas. É um exemplo. Religião. Todo mundo daqui de casa é católico. Não se fala em outra coisa. Acabou. Todo mundo tem que ir à igreja domingo de manhã e domingo à noite. Ah, e quarta-feira tem o culto de oração. Ah, mas olha só, eu decidi que eu gosto da Umbanda e é para a Umbanda que eu vou. O que essa família faz com essa pessoa que decide ir para a Umbanda, gente? Ah, isso aí é maluca. Ela sempre foi assim, gosta de fazer diferente, gosta de aparecer, escolhe o diferente para aparecer. Não é assim? É metida, não quer encontrar com a gente na igreja, não quer falar com a família. Essa é a má consciência. Ela escolheu aquilo que ela entendia que era bom para ela. E rompeu com o padrão familiar. Essa é a má consciência, ok? Então, nesse caso, qual seria... Ariete, desculpa, eu me perdi nas perguntas. Eu vi do conflito, a segunda é o quê? Nesse caso, da boa e da má consciência, você consegue identificar se esse padrão que você escolheu em cima, ele deriva da boa ou da má consciência? Tá bom, entendi. Você escolheu um padrão em cima. Uhum, De litígio, de conflito. Você sim. acha que ele vem da sua boa consciência? Uhum, Ou seja, na minha família, homem nenhum deixa toalha em cima da cama. Todos eles recolhem a roupa, bota na corda, cobra isso dos outros, entendeu? uhum. Isso aí, é boa ou é má consciência? Boa consciência. É a boa consciência, tá? Então, veja se esse padrão que você botou lá em cima, ele está na boa ou na má consciência. A terceira, nesse caso, qual seria a perspectiva ou a necessidade do outro? Você consegue, dentro dessa questão, identificar, olhar com carinho e identificar qual é a necessidade desse cara de deixar todos os dias a toalha em cima da cama? Qual é a necessidade que essa pessoa tem de ir para outra religião que não a religião da família? Vocês conseguem identificar qual é essa perspectiva ou essa necessidade do outro? Ou seja, consegue identificar por que essa pessoa faz o que faz do jeito que faz? Quarta questão. Qual seria para você um comportamento empático nesse evento que você está escrevendo aí? Se você tivesse que ter uma certa empatia, nós já vimos o que é a empatia, qual seria o comportamento que você deveria ter nesse evento, então? Qual a compreensão que você deveria ter nesse evento? Será que na casa dele tinha corda? Tinha onde ele pendurar uma toalha? Será que ele não pendura essa toalha porque
Ele nunca teve nem toalha para tomar banho? Aquela coisa que é uma toalha para a casa inteira? Qual é essa condição dessa outra pessoa? Será que essa pessoa foi para Umbanda porque lá ela se sentiu vista, reconhecida, acolhida, amada, uma segunda família? O que essa pessoa viu nessa outra religião para ela ter ido embora e ter rompido com o sistema familiar? Pensa nisso aí na sua resposta. A outra, acredita que nesse caso seu aí, a comunicação entre vocês foi melhor, foi assertiva? Se você, levando em consideração isso tudo, vocês tivessem conversado, você acha que você teria uma conversa assertiva? Que essa comunicação seria uma boa comunicação entre vocês a partir dessa perspectiva que você teve, desse comportamento em cima, empático, observando a necessidade dele? E a última, você conseguiu desenvolver a escuta ativa nesse caso? Ou você vai falar assim para mim, Ariete, você vai me desculpar, mas eu não quero saber de nada disso. Simplesmente eu vou meter o pé na porta. Eu vou jogar a toalha na cara dele, entendeu? Eu não tenho empatia nenhuma, porque eu estou por aqui. E eu vou lá nessa religião aí, falar para ele que eu vou mover céus e terras para fechar essa macumba. Entendeu? Bora, bota aí no papel. O que você, se você teria a empatia, se você teria uma comunicação assertiva e se você conseguiria desenvolver uma escuta ativa. Quando ele viesse conversar sobre essa questão com você, você ia conseguir ficar paradinha ouvindo, sem julgar. Tipo assim, você pergunta para a pessoa, por que você sempre deixa a toalha em cima da Isso. cama? A comunicação deveria ser assim, Leila. Nesse caso, uma comunicação assertiva, né? Eu tenho observado, vocês vão rir de mim, mas é essa comunicação, tá? Eu tenho observado que você vem rotineiramente deixando a toalha em cima da cama. E todas as vezes que eu sento na beirada da cama, a cama está molhada. Então, eu gostaria de entender, assim, eu gostaria realmente de entender o porquê que você não consegue lembrar de colocar a toalha na corda. Tem alguma coisa que eu poderia fazer para te ajudar nesse sentido? Você ir conversando sobre isso. Primeiro, você sempre tentar colocar a questão de forma positiva, para você trazer a questão. Eu venho observando, por exemplo, uma mãe conversando com uma filha que mudou de religião. Filha, eu venho observando que você tem muitos amigos, né, nessa outra religião pela qual você vem frequentando. Você acredita que lá você tem um acolhimento maior do que onde estão os seus familiares? E aí sim se abrir a uma conversa, sem julgamento, porque dois problemas que nós temos, isso é comum a todo ser humano: julgar primeiro e não deixar o outro falar. A gente se preocupa muito mais com a resposta. A gente dificilmente deixa o outro falar. A gente já vê, não, mas... entendeu? Mas você tem que se colocar no lugar do outro, né? Também, né? Exatamente. E se colocar no lugar do outro, com empatia, como nós vimos na aula passada,
é você realmente sentir o que ele está sentindo. Isso sim é empatia. Então, veja bem, se você conversa com essa filha que está indo para uma outra religião, no seu íntimo, como mãe, você sabe por que ela está indo embora para uma outra religião. Então, cabe a você, já imaginando ou até sabendo de onde vem isso, fazer esse questionamento com mais tranquilidade, sem querer decidir pelo outro. Ok? Então, vamos avançar aqui, porque a gente já está muito no horário. Eu queria trazer para vocês, aqui depois eu vou mandar esse material para vocês, tá? Falar um pouco sobre o sentimento primário, secundário, os sentimentos adotados e metasentimentos. O sentimento primário são as nossas emoções autênticas, espontâneas, naturais, são aqueles sentimentos que a gente traz, né? Aqui eu trago exemplo como o medo diante de uma ameaça, uma tristeza diante de uma perda, ou uma alegria ao encontrar alguém que você gosta, né? Uma raiva se você se sentir injustiçado. Esses são os sentimentos primários, são aqueles que vêm da emoção na hora que surge, tá? Eles são aqui, ó, as características automáticos, estão em sintonia com o contexto presente. Então, eu encontrei com minha amiga, uau, que alegria! Eles costumam ser úteis e ser informativos. Então, quando eu encontro uma amiga, que eu fico feliz, eu demonstro essa felicidade, né? E ela já informa o meu estado de espírito, ok? Então, aqui temos, ó, o medo diante de uma ameaça, os exemplos que eu trago. Sentimentos secundários são emoções que surgem em resposta àqueles sentimentos primários. A raiva é um sentimento secundário. Geralmente, são sentimentos aprendidos com o meio ou com experiências anteriores. Muitas vezes mascaram ou distorcem os sentimentos primários. Por exemplo, você sente vergonha porque você ficou triste, você sente raiva porque você sentiu medo, você sente culpa por sentir raiva. Às vezes a raiva, né, ela vem de algo que você está fazendo um reconhecimento agora. Então, aquele seu exemplo, Leila, pode vir como um sentimento secundário, como um sentimento de raiva, que é um sentimento secundário. Raiva por você, de repente, achar que não fez o que deveria ter feito, ou achar que o outro que não tinha capacidade para fazer e para ter ou chegar onde chegou. Então, essa raiva é um sentimento secundário. Qual é a característica dela? São influenciadas pelas nossas crenças, regras sociais, experiências passadas. Então, assim, eu já fui tão sacaneada que eu já sei onde isso vai dar, sabe? É aquela coisa. Eu já sei onde isso vai dar. Então, essas são as experiências passadas. Por regras sociais ou por crenças. O que mais importa aqui para a gente, nesse sentimento secundário, é a gente entender que esses sentimentos, eles vão vir e eles podem vir. Ah, a Kelly caiu, peraí. Decorrentes. Eu acho que ela não caiu, não. Acho que ela tá só sem a imagem. Igual eu fizer assim, tá vendo? Caiu sim. Tá É porque voltando. ela tinha ido pegar. Ah, não, ela saiu mesmo. Voltou. Ok, Kelly? Voltou? Eu adicionei ela. É. Ué, caiu de novo. Deixa eu ver aqui, peraí.
Pode estar tendo algum problema lá no computador dela. Lá onde ela está. Então, Não, vamos lá. ela achou que todo mundo perdeu conexão. Não, agora ela está aqui, ó. Voltei. Todo mundo caiu? Voltou? Tá todo mundo Tá, aqui. voltou. Ah, sei lá o que aconteceu aqui. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Então, o que é muito importante aqui? Nós entendemos que nesses sentimentos secundários, nós trazemos as nossas crenças que nos limitam. A gente acredita, passa a acreditar naquilo que você vê aqui, ó. São emoções que surgem em resposta a sentimentos primários. Então, eu tive um sentimento primário com meu pai ou com minha mãe, que eles viraram sentimentos secundários. Por quê? Porque eles voltam a acontecer. Então, toda vez que volta a acontecer, que eu volto a ter aquele sentimento de vergonha, de tristeza, de medo, de culpa. E aí a gente traz eles como uma crença. E essa crença pode ser uma crença limitante. E essa crença não te deixa ir adiante. Pode ser desadaptativos ou confusos, podem bloquear o contato com o sentimento autêntico, que é o sentimento primário. E os sentimentos adotados? São aqueles sentimentos que a pessoa aprende ou assume com os seus familiares, né? Muitas vezes por influência de expectativas familiares, culturais ou sociais, sem que tenham raízes reais em sua experiência direta com pai, com mãe, com irmão, tá? A pessoa acredita que deveria sentir algo e acaba se identificando com isso. Por exemplo, sentir culpa por não cuidar dos pais. Depois de uma certa idade, a gente fica se sentindo culpado. Esse é um sentimento que a gente chama adotado, que a gente mesmo criou e a gente introjetou. Eu não estou cuidando dos meus pais, eu deveria cuidar, porque está na idade, porque isso, porque aquilo, tá? Mesmo sem você ter esse sentimento, ou seja, eu não tenho desejo de cuidar dos meus pais, mas eu sinto culpa por não cuidar dos meus pais, né? Uma obrigação de estar feliz em certas datas. Então, por exemplo, você tem que estar feliz para você ir no aniversário da sua amiga, mas você não está feliz. E aí você você introjeta esse sentimento de felicidade quando, na verdade, você não está feliz e você vai. É isso, ok? Esses são sentimentos socialmente condicionados, podem entrar em conflito com os sentimentos reais e podem gerar sofrimento ou desconexão de si mesmo. E os metassentimentos? São os sentimentos sobre sentimentos. Eles refletem o modo como a pessoa julga, como a pessoa interpreta ou reage às próprias emoções. Por exemplo, sentir vergonha de estar com medo. Eu estou morrendo de medo porque está vindo uma barata, mas eu me faço de, entendeu? Não, peraí, né? Aquela coisa. Não tenho medo. Que isso? De jeito nenhum. Ó, pega aquela vassoura ali e vai matar. É muito isso. Então, você camufla os seus sentimentos, né? Então, você pode sentir raiva por estar triste, você pode sentir orgulho, conseguir perdoar alguém, é um sentimento introjetado, ok? Esse sentimento pode reforçar ou inibir o seu sentimento primário. Então, o primeiro sentimento que vem é o primário, mas aí você camufla ele, tá? Ajuda a compreender como o indivíduo lida emocionalmente consigo mesmo. Trabalhar o metassentimento é essencial numa regulação emocional. Então, por exemplo, no trabalho, cara, me aborreci tanto, me deu uma vontade de chorar, né? E aí você trabalha esse sentimento. E aí você olha, mas por que eu estou tão emotiva porque fulano falou aquilo de mim? Isso diz, fala muito mais dele do que de mim. E por que eu estou assim?
tão mexida, tão triste. É você trazer essa autoconsciência para você. Essas distinções são úteis para que, no processo terapêutico, você, né, como cliente, possa diferenciar o que sente verdadeiramente do que está sendo reagido, aprendido ou imposto, promovendo um contato mais autêntico com você. E aí, eu gostaria de trazer para vocês, mas em razão do horário eu não vou conseguir, seriam essas lealdades invisíveis. E aí vou entregar esse texto aqui para vocês, o que é o desejo de extermínio, o que é uma vingança no conflito, e eu faço algumas perguntas aqui sobre a vingança, para que vocês possam entender. Eu vou entregar também um texto do Bert, e aqui no final eu trago a desconstrução do conflito, tá? O Ivan Bozemeni Nagy é uma base de todo o trabalho do Bert, vem desse autor. Esse cara é fantástico quando se trabalha o conflito e o sistema, principalmente o sistema familiar. É um psiquiatra, trabalhou muito também as lealdades invisíveis. Por que, agora eu vou fechar aqui, tá? Depois eu mando para vocês. Por que nós precisamos trabalhar aqui nesses temas as nossas lealdades invisíveis? Por que nesse trabalho nós precisamos trabalhar as nossas crenças? Porque através das crenças nós criamos bloqueios e limitações. A gente não acredita na nossa capacidade, a gente não acredita na nossa beleza, a gente não acredita em muitas coisas, porque nós criamos crenças que foram faladas, que foram introjetadas, e nós vamos seguindo com essas crenças ao longo da vida, e nos limitando, e nos bloqueando. E essas crenças, elas são... a gente traz muitas crenças que são invisíveis. São crenças que a gente vai levando e que a gente não vê aquilo como algo realmente... que realmente faz o estrago que faz, tá? Eu não vou abrir aqui de novo, mas as crenças limitantes são muito importantes. Eu tenho um texto aqui muito bom do Bert, que depois eu vou mandar para vocês também, que ele fala sobre o preço da autonomia, é a solidão e a culpa. É a culpa de não ser fiel. Fiel a quê? Ao nosso sistema de crenças, ao nosso sistema familiar, tá? Que é o primeiro sistema que a gente tem. E Ariadne, pode repetir, desculpa. O preço da autonomia, o quê? O preço da autonomia é a solidão e a culpa. A culpa de não ser fiel. De não ser fiel ao nosso sistema, né? E essa culpa que a gente vai trazer dentro das nossas crenças tem muito a ver com essa boa e má consciência. Porque a crença faz a gente acreditar que tem que ser daquele jeito. Muita coisa. E se a gente não faz daquele jeito, a gente fica com culpa. Uhum. E se a gente fica com culpa, a gente pode até mesmo se punir. Então, esse texto do Bert... Meu Deus, perfeito. E essa culpa faz com que... A culpa vem porque a gente não se sente fiel ao sistema. Entende? Então, ir para a má consciência é parar de ter essa culpa e agir por conta própria. Assumindo todas as responsabilidades, assumindo com autonomia aquilo tudo que nós desejamos e queremos, e mudamos o nosso sistema, e mudamos a nossa consciência, e vamos para o mais. Isso aí, para o mais. Então, com esses textos, vocês vão trazer uma compreensão maior. E a gente segue na nossa próxima aula, eu vou trazer essa parte,
Eu vou botar o questionáriozinho lá para vocês, tá? Responderem quando a gente começa esses dias do livro, qual dia da semana melhor para todo mundo, porque eu vou seguir com vocês nessa leitura guiada e trazendo muito mais dessa compreensão das crenças limitantes, da culpa, que ela seja uma culpa consciente, né? Para que a gente possa fazer melhores escolhas. Porque o mais importante nessa tríade, nesse equilíbrio entre corpo, mente e espírito, é a gente saber fazer melhores escolhas. Porque a partir do momento que a gente faz melhores escolhas, a gente vive com mais consciência. E isso é fundamental para que a gente possa seguir melhor na vida. Ok? Ok. Eu vou fechar aqui a apresentação agora. Deixar de gravar. E depois eu mando essa aula para vocês. Muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês façam esse movimento. Quem não conseguir fazer, me fala, que aí eu reabro, reenvio para vocês fazerem essa meditação de hoje. E eu vou mandar todos esses textos para vocês, para que vocês possam ler e ir trabalhando esses textos ao longo da semana. Segunda-feira, mesmo horário, nós vamos ter essa última aula presencial, mas depois temos mais uma aula prêmio que eu vou dar a vocês, e aí a gente escolhe dia e horário, mas o encontro presencial presencial não, o encontro online com cada uma de vocês, individualmente. Também vou querer que vocês respondam lá dia e horário melhor para vocês, para cada uma de vocês. E a nossa roda. Vamos marcar a nossa roda. Ok? Ok. Beijo, meninas. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Beijo, beijo.